Quarta-feira, 13 de setembro, hoje celebra-se o Dia do Agrônomo. Queremos parabenizar a todos os profissionais que trabalham na agronomia. Deus abençoe a todos no seu devido desempenho na agronomia. Nós sabemos que o agronegócio hoje depende muito daquilo que está se planejando para o futuro desta nação. Portanto, parabenizamos a todos os agrônomos. O programa Opção para a Vida, dentro de instantes, estará trazendo mais um estudo sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós estaremos ministrando hoje a primeira parte. Você também ainda ouvirá uma belíssima música interpretada pelo cantor e pastor Vitorino Silva. Antes, porém, eu quero lembrar a todos que no próximo domingo, dia 17, a Igreja do Calvário estará realizando mais uma conferência missionária. Pregará pela manhã a missionária Margarete. Ela estará ministrando uma palavra sobre missões transculturais. E à noite, o diácono Emmanuel estará também ministrando uma mensagem focada, voltada para missão transcultural. Portanto, não percam. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Então você está cordialmente convidado a participar da nossa conferência missionária no próximo domingo. Lembro a todos que continue orando pelo programa Opção para a Vida. Deus tem nos abençoado nesses últimos dias, abrindo portas. Alguns irmãos estão se sentindo desejosos de nos ajudar a manter e ajudar este programa a permanecer no ar. Portanto, agradecemos a todos que estão se solidarizando com o nosso apelo. Continue orando para que nós permaneçamos com esta chama acesa, transmitindo e comunicando as boas novas de salvação. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o cantor e pastor Vitorino Silva louvando a Deus. Para que ela viu e disse assim: mulher, não chores mais. Há uma alegria em minha alma, por isso eu canto. Cristo livrou a minha vida e enxugou o meu pranto. Hoje a minha alma agradece pela morte na cruz. Quando eu agradeço, todos agradecem. E a coroa de espinhos que puseram em Jesus. Alegria, extravaso o meu contentamento. Cristo mudou a minha vida, tirou a minha vida do inferno, do eterno tormento.
minha alma agradece. Obrigado, Jesus, pela morte na cruz e a coroa de espinhos que puseram em Jesus. Quando minha alma do inferno me resgatou, não chores mais, não chores mais, o teu Deus, o teu amparo. Não chores mais, sou o teu Deus, que te sara, que te cura, que te abençoa, que te salva. Aleluia! O teu amparo teu salvador. Primeira Tessalonicenses capítulo 2, versos 17 a 20. Vamos ler. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não, porém, do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2 vezes. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Aliás, vamos repetir a leitura, que é uma indagação. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? Verso 20. Sim, sois vós, realmente, a nossa glória e a nossa alegria. Amém? Vamos orar. Pai, queremos te agradecer por estarmos de volta em tua casa, para que juntos possamos estudar a tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, quando nós reclinamos os nossos ouvidos da alma para estudar a tua palavra. Abençoe a todos quantos estão conosco aqui presencialmente, aqueles que estão também em suas residências. Obrigado por este dia que nós tivemos, quando nós podemos sair às ruas para participar daquele desfile, onde o teu nome foi glorificado, aqueles que nos assistiram, e eu peço a tua bênção sobre toda a nação brasileira. Tem misericórdia do nosso país. Abençoe as autoridades nela constituída, nesta nação. Abençoe também a igreja, abençoe a família, porquanto nós te rogamos agradecidos por todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.
Podem sentar, irmãos. Nós hoje vamos estudar esses 4 versículos e eu espero que os irmãos que estão aqui, bem como os que estão em casa, continuem com seus corações abertos e receptivos para juntos estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos estudando, para aqueles que não sabem, o livro de 1 Tessalonicenses e hoje nós vamos concluir o capítulo 2. E nós encontramos nesses pequenos versículos, de 17 a 20, o seguinte tema: as investidas de Satanás e a esperança da volta de Cristo. A vida cristã, meus irmãos, ela é caracterizada por lutas, batalha. A vida cristã, ela é um campo de batalha, onde, desde que a igreja foi estabelecida, nós travamos uma luta contra as potestades do mal. Desde o momento em que você fez a sua decisão, ou optou por seguir a Jesus, ali começa uma batalha, começa uma luta, é uma guerra espiritual, e principalmente contra as potestades do mal, nas regiões celestiais, conforme Paulo escrevendo na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versos 10 a 12, inclusive, ele fala ali sobre a armadura de Deus. Ora, Paulo era militar, ele servia como soldado romano, ele era uma das autoridades que exercia a função, de militar, e ele conhecia a utilidade de cada uma das lutas. Luta espiritual, obviamente, não é uma luta carnal, é uma luta espiritual, e você vai lutar contra as potestades do mal. Então Paulo sabia perfeitamente qual era a utilidade de cada uma desse equipamento, por isso que ele fala sobre a armadura de Deus. Jesus havia prevenido os apóstolos, quando ele disse lá em Mateus: as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Então ele está falando de batalha. Jesus já prevenira os apóstolos, não é? Então Satanás, com todas as suas hostes, com todos os dardos inflamados do maligno, sempre investiu contra a igreja, e não vai ser diferente até antes de Jesus voltar. Então o próprio Paulo, antes da sua conversão, antes dele se converter, ele prendia os cristãos, ele perseguia os cristãos, ele açoitava os cristãos, inclusive consentiu na morte de Estevão. Você veja a que ponto Paulo era tão zeloso por toda aquela sua religião do judaísmo. E então ele próprio fez parte dessa batalha, lutando contra os cristãos. Porém, após a sua conversão, nós vamos encontrar que Paulo passou a lutar, não é? E muitas vezes, incontáveis vezes, ele lutou face a face, cara a cara com o próprio Satanás. Então, vocês podem lembrar que Paulo tinha um espinho na carne, e ele chama esse espinho na carne de mensageiro de Satanás, que esbofeteava o seu rosto. Então não é fácil, é uma guerra espiritual, é uma luta espiritual. Por isso que vocês vão ver nessa noite, nessa oportunidade, que Paulo está realmente falando de um inimigo, de um adversário que ele é invisível, mas que ele está sempre procurando resistir contra os filhos e os servos de Deus. Nós vamos encontrar, meus irmãos, portanto, Paulo escrevendo em várias partes das suas epístolas, quando ele se converteu, conforme vamos encontrar lá no livro de Atos, capítulo 9, versículos 15 e 16, Ananias, quando recebeu aquela mensagem de Deus que ele fosse lidar, ou fosse ter um encontro com Paulo, ele disse: Senhor, este homem é um terror,
É terrível este homem, persegue os cristãos, açoita, prende, mata os cristãos. E o que é que o Senhor diz lá em Atos 9, 15, 16? Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então o próprio Paulo sabia perfeitamente que ele ia enfrentar uma batalha, ele estava diante de um campo de batalha espiritual, porque o próprio Senhor falou a Ananias e transmitiu essa mensagem para ele, de formas que esta é a luta do cristão, enquanto ele estiver aqui como membro do corpo de Cristo. Então, após a sua conversão, ele passou a enfrentar muitas dificuldades. Nós vamos encontrar lá em Atos capítulo 13, versículo 14, onde lemos: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Então observe inclusive que quando estudamos aqui o livro de Atos dos Apóstolos, eu mostrei para os irmãos que Paulo foi levantado por Deus para pregar primeiro os judeus, mas depois que ele se sentiu rejeitado, ele passou então a pregar, a proclamar o evangelho para os gentios. E esse texto aqui de Atos é o mais claro de toda a escritura, né? Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregado a palavra de Deus, depois da sua conversão, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Então observe, irmãos, que aqui Paulo já estava ciente que ele ia encontrar sempre resistência, luta, como a gente sempre enfrentou e a gente enfrenta, resistência das seitas, né, das ideologias hoje em nossos dias, né, batendo de frente contra o evangelho, querendo que a gente engula essas ideologias, esses ensinamentos absurdos sobre idolatria, sobre tanta coisa, sobre reencarnação, sobre tudo que vocês possam imaginar. E a gente não pode de maneira nenhuma concordar com esse tipo de ensino, nem tampouco aceitar essas ideologias. Então é luta, a gente está num campo de batalha, é luta mesmo. Não é diferente hoje, sempre foi assim. Portanto, meus irmãos, mesmo assim, daí para frente, Paulo teve a sua vida totalmente rastreada e marcada por perseguições. Por isso, já vimos nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo 1 e agora adentrando no capítulo 2, Paulo teve que sair de Tessalônica, fugir para não morrer, por conta das dificuldades, as perseguições. Então, do jeito como ele consentiu na morte do primeiro mártir, agora ele estava ameaçado de ser morto. O primeiro mártir Estevão, que morreu aos pés de um jovem chamado Saulo, que não era outro senão o próprio Paulo. Agora ele próprio estava sendo ameaçado. Ele agora estava provando na pele o quanto realmente importava sofrer por causa do nome de Jesus. E aí houve um momento em que Paulo por pouco não morreu por apedrejamento. Está lá em Atos capítulo 14, versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia, instigando as multidões, o apedrejando, né? Paulo foi arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Veja que ponto, deixaram ele lá estirado como se ele tivesse morto de tanto apedrejamento que ele sofrera. Então, meus irmãos, todo o resto dos capítulos subsequentes do livro de Atos, depois da sua segunda viagem missionária, está rastreada por perseguições, lutas, né, sobre todos os aspectos. Mas Paulo era aquele apóstolo imbatível. Ele era aquele apóstolo que realmente ele não se intimidava com aquilo que ele sofria. Ele, pelo contrário, ele erguia a cabeça
e ir em frente. E não foi por acaso que ele escreveu em Efésios capítulo 6, versos 10 a 18, a armadura de Deus. Eu quero fazer uma pergunta aqui a você, quer você tenha se convertido hoje, faça uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 5, 10, não sei. Você já tomou posse dessa armadura de Deus? Você já revestiu-se desta armadura de Deus? Você está com o capacete da salvação? Você está usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Você tem sabido usar o escudo da fé? Você tem estado em espírito de oração constantemente contra as investidas, contra os dardos inflamados do maligno? Ou você está totalmente acomodado, totalmente alienado dessa batalha, dessa luta espiritualmente? Então nós temos um adversário que ele conhece quais são os pontos fracos que você e eu tem. Ele sabe qual é o nosso ponto fraco. E ele procura a todo custo. Lembra-se lá em em Lucas capítulo 4, quando Jesus foi tentado por Satanás lá no deserto, os versículos últimos diz que Satanás se ausentou até momento oportuno. Ele não perde por esperar. Ele procura a todo custo nos dar uma investida para que você se sinta atingido. Então, Paulo sofreu tanto que teve um momento lá em Jerusalém que tiveram que colocá-lo dentro de um cesto, um balaio, como a gente tem na feira. Colocaram Paulo lá, arremessaram pelas muralhas de Jerusalém, para que ele não fosse morto. Colocaram ele dentro de um balaio, amarraram cordas e alçaram para fora das muralhas de Jerusalém, para que ele fugisse e não viesse a morrer. Enfim, termina o livro de Atos, lá no capítulo 28, já no finzinho, versos 30 e 31, que Paulo estava preso. Se fosse hoje era com a tornozeleira, porque ele estava preso esperando ser julgado, ser sentenciado. Então Paulo teve uma vida totalmente marcada depois da sua conversão, antes como perseguidor, agora como alguém que estava sendo perseguido por causa do nome de Jesus. Então é isto que nós estamos vendo aqui em nosso estudo, e eu espero que os irmãos hoje pelo menos tenham uma ideia do quanto esse apóstolo sofreu e padeceu por causa do nome de Jesus. Sendo assim, ele apresenta aqui, nesses poucos versículos, o seu sentimento de tristeza. Paulo estava arrasado, triste, abatido, amargurado, angustiado, por não poder estar presente na igreja de Tessalônica, aquela igreja que ele havia plantado, para dar assistência espiritual àqueles irmãos. Paulo estava se sentindo impedido. Aquilo machucava o seu coração. Ele dizia: puxa vida, outras palavras aqui bem popular, né? Eu fundei essa igreja e estou privado de estar lá com eles, doutrinando, ensinando, pregando, para que esses cristãos se firmem. É por isso que ele usa essa expressão aqui. Ora, nós irmãos, orfanados, por breve tempo de vossa presença, que é o verso 17 que nós lemos há pouco, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. A tristeza de Paulo abateu o seu coração. É como se você tivesse, eu vou usar aqui uma expressão, uma ilustração figurativa. Você tem uma pessoa que está privada de você ir lá até onde ela está, e você diz lá no seu coração: eu gostaria tanto de ter a oportunidade de ir até fulana, ou cicrano, ou beltrano, para levar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, mas eu não posso, porque eu estou impedido, eu estou enfermo, não estou em condições de ir lá. Então você fica lá por dentro arrasada, ou arrasado. Você gostaria de ir, mas não está podendo ir. Não é que Paulo estava doente, ele estava privado por não ter tido liberdade, foi privado desse direito que o apóstolo tanto desejava. Por isso que ele começa, inclusive, se sentindo como se aqueles irmãos estivessem orfanados. Ele usa essa expressão: ora, nós irmãos orfanados por breve tempo, que ele esperava ir voltar lá. Inclusive ele tentou, vamos ver no verso subsequente, verso 18, que ele tentou por 2 vezes e foi impedido. Impedido por quem? Por Satanás. Satanás, meus irmãos, ele não perde por esperar para impedir
obstacular, dificultar a propagação do Evangelho, a divulgação da palavra de Deus e também o crescimento do reino de Deus. Ele é expert nisso, ele procura a todo custo para impedir que o trabalho de Deus possa avançar. Por isso que ele diz: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém de coração. Paulo sentia, o coração dele estava lá. Com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Eu quero estar aí, eu queria estar com vocês, por mim eu já estava aí. Espero em Deus que você compreenda o motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção. Vamos ficar devendo a continuidade desta mensagem para o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Desejamos lembrar mais uma vez a todos o que fizemos no início do nosso programa. No próximo domingo você está convidado a participar da nossa conferência missionária. Este evento é realizado anualmente e nós estaremos contando como preletor pela manhã com a missionária Margarete, falando sobre a visão missionária transcultural, e à noite o diácono Emanuel. Não percam, portanto, prestigie esta conferência missionária. Agradecemos a todos que estiveram conosco, Deus os abençoe, e amanhã com certeza estaremos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Deus abençoe a todos e que todos fiquem com Deus. Está difícil, está fechado o seu caminho em toda direção. Aqui, ó, não tem jeito. Sempre alguém está dizendo: agora pra você não há solução. Mas, meu Deus, muda num instante a sua vida, se assim você crê. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Faz você mudar, derruba muralhas. Deus é Deus, igual a Deus não há. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e vai mudar sua situação. Vida, você perdido está. Não, não, não aceites. Diga agora: estou liberto. Deus vai me ajudar. Esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, que aos poucos vai tomando o teu coração. Mande-o sair. Sabe por quê? Deus hoje ainda vai mudar a tua situação. Oh, muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida,
da cidade.